E seguindo a nossa programação, daremos início ao painel Inteligência Artificial aplicada à gestão dos negócios. E para mediar o painel, convido ao palco o presidente do Sinvidro, senhor Geraldo Júnior. Também convido ao palco para participar do painel a gerente de Indústria, Comércio e Serviços do Sebrae Minas, senhora Márcia Valéria Cota Machado, e o diretor de Transformação de Negócios na PIF-PAF Alimentos, CEO da Mundo, conselheiro do grupo MyTech e da World Creativity Corporation e professor de MBA da PUC Minas, senhor Antônio Minier. Acho que todos conseguem nos ver e ouvir daí, né? E a gente vai fazer um bate-papo com essas nobres pessoas que estão aqui ao meu lado, que têm muito a nos ensinar sobre inteligência artificial. Quanto mais a gente pesquisa sobre esse tema, mais a gente vê que ele é amplo e que não teria como trazer tudo sobre ele aqui. Então eu já deixo aqui para vocês, né, um deverzinho de casa de pesquisar mais sobre inteligência artificial e o que vocês poderiam agregar a isso, não só nas suas empresas, mas também na sua vida, que é super interessante. Estava falando com eles aqui no início da apresentação, né, que inteligência artificial não é nada novo, e desde a década de 50 já está se falando sobre isso, mas isso vem aparecendo aos poucos para a gente. E muitas vezes a gente não usa a inteligência artificial, às vezes a gente tem usado por ela, né, quando a gente vê ali nas redes sociais, né, qualquer coisa que a gente está falando, no nosso celular, as nossas falas são captadas e aquilo leva para um servidor onde essas informações serão agrupadas e vendidas de alguma forma para trazer para a gente um influenciador que vai falar para a nossa vida, um produto será vendido. A gente vê também alguns momentos muito importantes, como foi em 2021, quando lançaram o Chat GPT. É algo que está versões sendo crescentes e que assustaram muita gente. A gente pode pegar pessoal da área jurídica, jornalística, eles se assustaram muito quando perceberam que essa tecnologia poderia tomar o emprego deles. Porque era muito simples, né? O trabalho que eles demoravam ali semanas para fazer, num prompt, né? Numa pergunta bem feita, aquilo saía de uma forma perfeita e rápida, né? Coisa que não estamos acostumados com isso. Inclusive, muitos escritórios jurídicos já estão se preparando para isso, né? Então, já contrataram, eles chamam de engenheiro de tecnologia jurídica, para que eles seja o especialista em perguntar, utilizar o prompt certo para o chat GPT, para que ele possa fazer, né, aquela inicial que ele vai mandar para a justiça. E nisso, no jornalismo, a gente vê aí diversos outros softwares que vão agrupando ao GPT e que vai criando vídeos, né, animações diversas. Você pega foto de épocas que nunca se imaginavam existir uma câmera por lá e você consegue fazer uma animação, um drone passando num faroeste americano, numa cidade que você colocou, numa cidade bem antiga que seu avô nasceu. Então é tudo muito novo, muito interessante. E a situação é o que fazer para a gente conseguir utilizar a tecnologia para nós hoje. A gente vê aí as possibilidades são inúmeras, né, no nosso país, no mundo. A gente vê aí essa preocupação, como também dito anteriormente, em dar uma freada nesse avanço da inteligência artificial, nessa pausa de 6 meses, com medo do que pode vir pela frente. Eu, particularmente, acredito que o lado positivo é muito maior, né, mas ainda tem algumas questões diversas. Eu queria
primeiramente te agradecer, né, pela presença aqui conosco, pelo tempo dispensado em nossas reuniões lá. E para você, como é que você está vendo esse mundo da inteligência artificial, não só aqui no Brasil, mas lá fora? O que significa para a nossa geração, para o mundo, o que está acontecendo hoje em inteligência artificial? Muito bom. Primeiro, obrigado, tá? Prazer estar com vocês aqui, gente. Conhecer você também, Márcia. Sou Antônio Minier, né, como foi apresentado, ela falou um monte de coisa ali, mas na verdade eu sou casado com a Delva e pai de 3 startups, que são 3 meninos. Um de 13, um de 10 e um de 8, tá? E eles é que eu estou lá investindo e preparando para esse mundo agora que a gente está vivendo aí, né, que é tudo acelerado, né? E que tem tudo a ver com isso, né? Estava vendo as apresentações, né, aprendendo mais sobre o segmento aí, tendências de mercado e por aí vai. E talvez a melhor forma da gente exemplificar o momento que a gente vive hoje a gente teve primeira revolução industrial, segunda, terceira, onde a gente vem desde máquina a vapor, energia elétrica, computação, né, que mudou a nossa vida, isso é indiscutível, né? Todos nós hoje não vivemos sem um celular, sem um computador, isso é uma realidade. Só que essas 3 revoluções, elas têm algo em comum. Elas vieram para potencializar a nossa capacidade motora. Então, sempre até então, era o braço do homem, né, nosso, que estava sendo otimizado. Escala de produção aumentava, a produtividade aumentava. Aí alguém vai dizer, não, mas o Waze, né? O Waze é uma forma de aumentar a produtividade dentro de uma roteirização. Só que a 4ª revolução, ela traz uma característica diferente, que aí muitos chamam de indústria 4.0 e etc, né? Ela traz a potencialização da nossa capacidade cognitiva. Isto é, eu agora estou potencializando, qual que é seu nome? Daniel, né? Se ele trabalha junto com algo, somado ao que ele já tem de aptidão, ele consegue ter exponencialidade. Então, para ninguém esquecer, exponencialidade nesse mundo hoje, nada mais é do que o homem trabalhando em conjunto com a máquina. Essa é a realidade que a gente está vivendo no mundo hoje. E isso tem uma capacidade, gente, né, fazer uma pergunta breve, eu não sei se tem algum engenheiro aqui, espero que não, estou brincando, né, mas eu gosto de dar um exemplo que o mundo que a gente vive hoje é mais ou menos o seguinte. Vocês sabiam que se a gente multiplicar por 7 a velocidade de uma lesma, ela iguala a velocidade de caminhada humana? Uma lesma, multipliquei por 7, então multiplico 7 vezes. Beleza? O resultado, vou multiplicando. Capacidade de caminhada humana. Mas e se eu multiplicar de novo, Minier, o que é que acontece? Velocidade do som. Loucura, né? Mas e se eu multiplicar de novo? Velocidade da luz. Uma lesma, eu multipliquei por 7 somente 3 vezes. De novo, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Atingiu a velocidade da luz, que é algo inimaginável. Esse é o mundo que a gente vive hoje. Então, quem vai ficar para trás? Aqueles que não aprenderem a lidar com ela. Qual que é o problema? Hoje, já aqui, estava até brincando ali, tá? No meu telefone. Nós temos vários aplicativos. Cheguei aqui, vou baixar um diferente aqui. Quem me arrisca aqui, ganhando um brinde kit pif-paf, tá? Quantos metros quadrados tem esse quarteirão aqui, do prédio da FENG? Né? Porque senão eu vou ter que dar o kit, estou brincando, né? Seria um prazer. 3.000 metros quadrados. Sabe como que eu fiquei sabendo, Júlio? Aqui, ó. Peguei aqui, ó. Aplicativozinho. Montei os pontos, ele pegou via satélite. Talvez alguém esteja com um projeto aí, usina, fazer algum tipo de loteamento, identificar como é que é. Se baixasse o mesmo aplicativo, colocasse os pontos, ia saber na hora qual que era o tamanho. Só que não me dando por satisfeito, eu falei, legal isso aqui, né? Gostei.
Será que tem mais alguma coisa? Eu tenho. Alguém aqui tem mais ou menos 1,85 m? Tem? Então vem cá, irmão. Fica em pé para mim. Quem tem 1,85 m? É você? Então fica do lado daquele negocinho preto ali para mim, aquele onde está a caixa de som. Fica ali para nós. Quase igual, não é, gente? Aí eu baixei um aplicativo, sentado ali onde eu estava, do teu lado ali. Aí, peraí, qual a altura disso aqui? Vou medir aqui, ó. Sabe quanto é que ele deu? Deixa eu ver se ele ainda está armazenado aqui, ó. Pera aí. 1,84. Quanto que tem aqui, ó? 1,84. Tá vendo? Foi o que ele deu ali, ó. Então, assim, gente, tá na nossa mão. Tem muita coisa na nossa mão. Qual que é o problema? Aí agora eu vou deixar a bola quicando para a gente, né, discutir aqui. O problema é que nós fomos sempre ensinados a dar resposta e não fazer pergunta. E sabe como que a gente aprende a fazer pergunta? Treinando, dia a dia. Vocês vão ter que exercitar. Quem aqui tem filho? Eu também, 3, né? Falei. Sabe como é que é o ensino para eles? Ensinar a fazer pergunta. Eu tirei da escola, eu faço homeschool. Não sei quem conhece aí. Porque para mim o modelo de ensino para essa realidade exponencial que a lesma vai atingir a velocidade da luz, não ia dar certo. Então tirei. Estou 4, 5 anos lá, faço o teste de nivelamento, os meninos são sempre superiores. Porque estão sendo ensinados a fazer pergunta. Estão sendo ensinados a ir buscar, aprender. Deixa eu ver qual é o aplicativo que tem. Eu brinco que meu filho mais velho, gente, ele tem 13 anos. Eu gosto de jogar de vez em quando um videogamezinho. Eu nunca ganhei dele no FIFA. Parece que ele tem mais dedo que eu. Quem joga videogame aqui? Alguém joga videogame aí? Gosta? Pouca gente, né? Parece que ele tem mais dedo que eu. Porque ele nasceu com isso. Só que agora é ele que está com 13, daqui a 5 anos, que vai estar no mercado de trabalho. Que vai estar aqui, ó, sentado aí, ó, concorrendo muitas vezes com vocês. Então, como que a gente vai lidar com isso, né? Pô, até lá, tem 5 anos. Dá para fazer muita pergunta, dá para aprender um bocado com o que tem, né? Então, se antes era necessário a gente se reinventar todo dia, hoje é extremamente necessário. É quase que condição de sobrevivência. Essa é a realidade que a gente vive. Obrigado, Minieri. Você bem interessante todo o seu ponto de vista. Quando trazendo isso principalmente para os nossos filhos, né? E são aqueles que estarão à frente do mercado de trabalho. Né, estamos nós preparados para esse novo profissional que já está entrando na nossa empresa, né? É uma geração que diferente da nossa e que a gente precisa aprender a lidar com eles. Então imagina quando a dos nossos filhos estiver lá, né? Você pegou o seu de 13 anos, então daqui 10 anos quando ele entrar, como é que vai ser isso? Já vai ser um outro momento diferente ainda, né? E Márcia, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco. Tá? Abrilhanta ainda mais o nosso evento. Obrigado a toda a equipe do Sebrae, como sempre. E eu queria saber, assim, de vocês, como é que você encara tudo isso que a gente viu aqui, essa situação que o Minieri falou sobre estarmos preparados para receber, né, esses novos profissionais que estão chegando no mercado, que ainda vão chegar. O Sebrae pensa nisso, ele tem alguma coisa ligada diretamente à inteligência artificial para nos ajudar e auxiliar nesse sentido? Bom, Geraldo, obrigada pelo convite, tá? O nosso presidente Marcelo, ele não pôde estar com vocês hoje e mandou um abraço para todos. E para o Sebrae é muito importante, o Daniel está aqui comigo, muito importante participar dessas discussões. A gente acredita que por trás de toda tecnologia existem pessoas, né? Isso com certeza. Então, geralmente, a gente fica um pouco assustado, fala, poxa, a tecnologia vai nos substituir, vai tirar os empregos. Eu acho que a tecnologia ela vai ressignificar a forma de se trabalhar, ressignificar os negócios.
Quem tem mais de 50 anos aí lembra das empresas de locação de fitas de videocassete. Então, nós vivemos isso. Eu fiz aula de datilografia, então, para conseguir emprego, tinha lá X toques por minuto. Então, à medida que as tecnologias vão chegando, à medida que os negócios vão avançando, novos negócios vão surgindo. Ou, alguns vão descontinuando. Se a gente não se atualizar, como nosso colega disse, a gente fica fora desse mercado e a gente fica fora do contexto mundial. Assim. Você não consegue se relacionar com seu neto, com seu filho, com seus colaboradores, porque eles lidam, né, as pessoas mais novas, muito mais fácil com as tecnologias. Mas quando a gente fala de pessoas, a primeira coisa que eu acho que, falando de empresa aqui, né, onde o SEBRAE tem mais habilidade, mais afinidade, quando a gente fala de negócios, a primeira coisa que o empresário tem que trabalhar são seus processos. Eu quero digitalizar a minha empresa. Eu quero vender mais por meio das redes sociais, por meio das novas tecnologias. Eu quero escalar o meu negócio. Eu quero ser uma empresa tecnológica, mas a tecnologia ela não vai trabalhar por si só. É preciso ter um ser humano por trás para parametrizar essa tecnologia, dizer para o computador, para os softwares, como ele ensaiou aqui, para os aplicativos, o que eu quero, aprender a fazer perguntas. A partir daí, como que eu faço isso? Processos. Eu preciso organizar a minha empresa, senão eu vou digitalizar o erro. Eu preciso entender, compreender o meu cliente, a experiência do meu cliente, o que o meu cliente compra, onde o meu cliente está, que são informações. Informação é tudo. A gente está aí falando de dados, existem especialistas que falam que dado hoje é petróleo, né? Então, como que estão as informações, os dados da minha empresa? Eu sei quem são meus clientes, onde meus clientes estão, o que meus clientes compram, qual é a capacidade financeira do meu cliente, o potencial desse cliente meu para comprar novos produtos. A gente teve aqui uma série de empresas falando sobre produtos novos, tecnologias embarcadas nesses produtos, novos lançamentos. Então, eu, como uma pequena empresa que vou trazer esses produtos hoje para a minha empresa, para comercializar, quem é o cliente que vai comprar esses produtos? Onde eles estão? Como eu vou chegar até esses clientes? Quem concorre com o meu produto hoje? É uma festa de aniversário? Não são os concorrentes diretos. É uma festa de casamento, uma festa de aniversário, a festa de final de ano da minha empresa, é a nova sede da minha empresa que eu preciso investir. Então, esses são os concorrentes indiretos. Conhecer seu cliente, seus concorrentes, e o que essas empresas, concorrentes, clientes, consumidor, como eles consomem é importante para, a partir daí, você implementar uma tecnologia para você expandir suas vendas. Então, a gente fala o seguinte: como que está a parametrização dos dados dentro da sua empresa? Como que você parametrizou os seus clientes, como ele consome e onde ele está? A partir daí, você traz a tecnologia para conversar com esse cliente seu. Então, aí vem a inteligência artificial que simula toda a nossa capacidade cerebral, né, de fazer conexões, de dar respostas. Então, eu acho que, antes de você entrar numa venda pelas redes sociais, como que está o seu processo de entrega, o seu estoque, a sua logística, a sua precificação, como que você organizou os seus bastidores para você utilizar a tecnologia. E sem pessoas ali dentro para te ajudar a fazer essa parametrização, a tecnologia não vai te dar respostas adequadas e você pode quebrar a sua empresa. Então, isso é muito importante. Exatamente, né? Muitas vezes a gente vai buscar o que é novo, vamos tentar trazer. Vou comprar tráfego pago para eu ampliar minhas vendas, ou qualquer outro tipo de tecnologia para crescer o meu mercado, mas eu esqueço do meu negócio, né? Esqueço de como está a minha empresa. Se eu tenho profissionais ali capacitados,
para mapear todos os meus processos, identificar as falhas que ali acontecem, né? Porque ao utilizar, né, numa possível procura da busca da inteligência artificial para ampliar, né, exemplo, as vendas da minha empresa, eu posso me frustrar com a parte negativa que hoje, no ritmo que ela anda, é aceitável. Né? Os problemas de logística que podem surgir, recebo uma grande demanda de pedidos, e o problema de logística para eu entregar aquilo ali pode ser sérios. Né? A questão da produção também, vou dar conta de produzir aquilo tudo. Né? Tenho matéria-prima para tudo aquilo ali, então precisamos primeiro organizar o time interno, não é isso? Estar preparados com profissionais especializados e bem treinados dentro da nossa empresa, para a partir daí a gente começar a parametrizar a nossa empresa para receber a inteligência artificial. Né? Isso, a digitalização do pequeno negócio é importante. Isso é primordial para a sobrevivência da empresa, porque quando eu vou buscar um novo fornecedor, eu entro na internet. Então, você tem que ter, no mínimo, uma presença digital. Então, eu vou ali conhecer novos fornecedores, mas isso está tão rápido. Quando você coloca o seu serviço à disposição do consumidor, e você não consegue entregar no prazo, você faz uma entrega errônea, né? Você não entrega o que o consumidor comprou, ele imediatamente vai na internet e fala de você. Então, eu já deixei de comprar de várias empresas porque a avaliação dessa empresa por outros clientes é muito ruim. Então, as pessoas vão no Reclame Aqui, vão no Google. Eu mesmo já dei alertas de empresas que eu paguei e já tem 2 anos que não me entregou. Então, assim, é importante demais que vocês fiquem atentos nessa questão da digitalização. Preparem-se, primeiramente, para digitalizar. Organizem sua empresa e coloquem pessoas especializadas para ajudá-los no monitoramento, no acompanhamento dessas tecnologias. Não adianta você colocar sua empresa na rede social para vender mais e estar com um produto que já saiu de linha. Então, você está vendendo ali um produto que não está mais no mercado, que tem outros produtos mais avançados. Você tem esse produto para vender, mas você não tem uma pessoa para atualizar o seu site, a sua rede social. Então, a digitalização, às vezes, eu acho que a inteligência artificial é um passo, você que é especialista, ele é um passo muito ousado para quem precisa primeiro ter a presença digital, que é você ser visto pelo mercado, pelo consumidor. E para isso, como você me perguntou, como que o Sebrae hoje, o que a gente tem, como que a gente pode ajudar nisso? A gente já está há 2 anos ou mais, acho que talvez uns 4, 5 anos aí, com produtos que a gente subsidia até 70%, onde a gente tem soluções que a gente ajuda o empresário a se digitalizar. Desde as coisas mais simples, que é como vender nas redes sociais, até coisas mais rebuscadas, como trabalhar, como implementar a inteligência artificial, consultorias para você entender qual é o produto ou serviço que está apto a ser digitalizado, um site, uma loja digital. Hoje os produtos de IA estão em fase de finalização, mas a gente tem aí uma série de produtos, de jornadas, que a gente auxilia a empresa a entrar, a ser digital, né? A ter essa presença. Eu até trouxe um slide onde eu mostrei ali as jornadas. A gente tem o Sebrae Play, que é a nossa plataforma digital, onde a gente treina, tem cursos gratuitos para as empresas entenderem, compreenderem, e até pessoas físicas também compreenderem esse mundo tecnológico no pequeno negócio. Também o Sebrae Play, quando você coloca lá inteligência artificial, aparece 76 conteúdos disponíveis e gratuitos hoje, que o seu colaborador ou você pode entrar ali e se qualificar. Enquanto você está
num avião, quando você está no ônibus, está no trânsito, o trânsito está ruim, tem alguns podcasts que você pode ir escutando ali, compreendendo como que isso funciona. Ótimo. E, Miné, dentro de tudo que a Márcia falou, quando você entrou na PIF-PAF, você encontrou profissionais já, uma empresa e já profissionais treinados para receber um plus ainda maior, né, para você trabalhar a transformação de produtos, né, a inovação dentro da PIF-PAF. Como é que foi a sua chegada lá? Como é que você percebeu o ambiente e como é que você conseguiu levar a ir para a PIF-PAF? Bacana. Até vou adicionar um ponto, Márcia, ao que você traz. Né? Eu acho que o grande resumo aqui é: olhem para a tecnologia como uma aliada necessária. Né? Antes era algo que, pô, bacana, né, tal, tem gente que usa, gente que não usa. Hoje é necessário. Acho que esse é o primeiro ponto. Vocês têm, né, o Sebrae, como ela comentou aí, para estar ajudando nisso. E eu gosto sempre de comentar que eu brinquei das minhas startups, né, dos meus filhos, perguntei quem tem filho, aí a gente provocadamente olha lá para frente, daqui a 5 anos, quando que eles entram, mas a pergunta que fica é: e quem já está agora aqui, né? O avião está voando, eu estou aqui, e aí? O que é que eu faço? Né? E esse é o olhar da PIF-PAF. Né? Um dos movimentos, quando eu entrei na empresa, foi exatamente olhar para aqueles 10 mil colaboradores e como que a gente faz com que eles se preparem, se capacitem para estar lidando com tudo isso. Né? Não sei quem conhece aqui, mas você tem equipamentos como um Raspberry, por exemplo, que custa R$40. Você tem uma lógica de programação extremamente simples, que você consegue configurar ele, acoplado a uma câmera, e ele dizer o seguinte: toda vez que alguém passar aqui e estiver vestido de uniforme PIF-PAF, bata uma foto. Batida de ponto, né? Indústria é muito comum isso. Então a pessoa bate o ponto e ainda ela sai da produção, vai para a área de lazer, vestiário, etc., só bate ponto no final. Né? A gente tem como identificar o seguinte: quem tem que bater ponto? Quem está vestido com uniforme. Se ele está sem uniforme, tem algo errado ali. Então você tem uma indústria como a indústria nossa, né? Uma indústria como a PIF-PAF, que a gente trabalha com frigoríficos, né? Tanto de suíno como de aves. Toda uma cadeia logística muito forte, toda a produção de campo muito forte, né? Desde as matrizes, pintinhos, todo o processo de engorda, né? Até a venda disso. Né? A gente brinca que a gente monta o produto e desmonta ele, né? Para que a gente possa estar vendendo. Então a gente monta o pintinho, monta o leitãozinho suíno, ele fica pronto ali, né, o cevado, para que a gente desmonte ele e venda. Só que muitas vezes esse desmonte não é só pega e leva para a casa do meu amigo ali, né, in natura daquele jeito. Ele ainda pode virar insumo para produzir uma pizza. Então é uma cadeia, né, muito forte e complexa, que tem muita oportunidade da gente estar aplicando conceitos como tecnologia e inteligência artificial. Vou dar um exemplo: formulações de ração, né? Receita mesmo. Quem cozinha aqui deve ter uma receitazinha lá para fazer o bolo, é isso aqui. E se eu perguntasse aqui, fizesse uma enquete, mesmo bolo, receita tal, conversa todo mundo junto, a gente ia sair daqui com a receita única e provavelmente melhor do que a individual que a gente tinha. Agora, quando eu pergunto isso para um computador, que ele vai olhar não somente com essas combinações, temos quantas pessoas aqui? 50, sei lá, talvez mais. Né? Bem mais combinações, ele vai me dar uma receita ainda melhor. Só que uma formulação de ração por mês é pelo menos 60 milhões no meu caso. Para saber a melhor ração de acordo com a fase. Só que antes a gente fazia a melhor formulação. Só que agora eu consigo fazer a melhor formulação sabendo que aquele pintinho ele teve uma mortalidade maior ou menor. Ele teve uma conversão alimentar maior ou menor, isto é, o que ele comeu versus o que ele cresceu, eu estou sempre buscando o melhor para isso. Né? Ele não desenvolveu alguns tipos de doença. Então, são dados que foram coletados ao longo do processo para que possa se aplicar isso. Mas eu gosto de trazer
E essa é a realidade pif-paf, né, numa indústria complexa desse tipo. Eu acho que uma mensagem, Geraldo, que a gente tem aqui é: a IA está na nossa mão, literalmente. Né? Muita gente aqui no dia a dia, talvez possa dizer, isso aí está longe demais, né? Pif-paf, muito grande e tal. Não, a gente está falando de algo para você, no dia a dia. Imagina que você tivesse um assistente que te ajudasse a elaborar uma proposta, elaborar um contrato. Né? Agora vou falar como cliente. Né? Quando eu quero fazer alguma coisa na minha casa, vou fazer uma visita, quero ver, perdeu. Porque eu não tenho tempo para receber ele em casa. Moro no Alphaville, trabalho em BH. Como é que eu vou fazer? Não tem como. Aí um dia desse, um virou para mim e falou assim: me manda uma foto. Eu mandei a foto, ele: cara, essa aí eu já conheço, é desse jeito, o tamanho é esse aqui, teu orçamento está aqui, ó. Opa, melhorou demais para mim. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Né? Desde a mais complexa até a mais cotidiana no dia a dia ali, a tecnologia está disponível para ser aplicada. Né? A gente recebe os pedidos, né? Você citou aí, você está em casa, e você quer um orçamento, né? Nosso público e o nosso profissional homenageado aqui da semana é o vidraceiro, né? Que é o protagonista do nosso setor. E muitas vezes a vidraçaria ela recebe os pedidos de cotação, de orçamento. Né? Então o vidraceiro tem que ir à casa do cliente. Indo à casa do cliente, ele tem que depois formular um orçamento, como você disse, né? Enviar isso ao cliente. Pós-aprovação tem um contrato a ser feito, né? Que pode ter algumas falhas ali, se não for bem redigido. Né? E depois a instalação também, que ele tem que se resguardar contra problemas futuros que pode chegar até ele. Né? Você acha que todo esse processo, como você disse, né, por menor que seja a empresa, a vidraçaria, o vidraceiro, ele pode utilizar da inteligência artificial para auxiliar, desde o momento dele fazer um orçamento, tirar a foto lá da fachada do cliente e mostrar um orçamento, quanto nesses outros períodos de cotação, de orçamento, fechamento de contrato? Você acha que a AI consegue nos apoiar nesse sentido? Sem dúvida, né? Eu diria que não somente a AI, mas principalmente a tecnologia como um todo. Tem softwares de mercado especializados, né, exatamente para esse tipo de coisa, onde ele vai estar te ajudando a armazenar documento, bater foto, organizar como deveria, elaborar uma proposta, fechar um contrato. Quando isso está acontecendo, o que é que a IA ela vai ajudar? Ela vai pegar e vai dizer: esse contrato aqui está com uma cláusula que não é a tua padrão. Você vai seguir com ele assim mesmo? O preço que você adotou ali dentro da proposta não está o padrão. Ou melhor, você fez a instalação, você contratou, fez a instalação. Quantos clientes eu estou pendente agora fazer a instalação? Se eu quisesse fazer uma roteirização para qual eu deveria, quem que eu deveria ir primeiro? Vamos piorar. Eu tenho 100 pedidos. Desses 100 pedidos, o prazo venceu de quantos? 20%. 20% está vencido aqui. Quem eu atendo primeiro? Para gerar o mínimo de impacto possível. Percebe, gente? É como se você tivesse ali um assistente com você. Você vai perguntar, você vai dizer: eu tenho um problema. Como que eu resolvo? Fiz uma instalação. Vou dar um exemplo aqui bem. Fiz uma instalação. Essa instalação, ela está bacana ou não está? Quando a IBM, né, todo mundo conhece a IBM, ela criou o primeiro produto de inteligência artificial que o mercado da nossa geração aqui viu, chamava o Watson. Era o nome do produto. Ela fez um teste proposital. O que é que ela fez? Ela contratou um estagiário no Japão, com um médico nos Estados Unidos, uma equipe médica. E esse estagiário era responsável por fazer algumas triagens de análise. E ele começou a fazer essa triagem. E o pessoal começou a perceber que a taxa de acerto dele tendia a 100%. Ele não errava. Só que não era um estagiário. Era a inteligência artificial, que era o Watson. Então, quando eu quero identificar uma anomalia, instalei algo, tem algo fora do padrão do que deveria, recebi um pedido, preciso contabilizar,
Preciso identificar como é que está a qualidade daquilo ali. Se é algo que eu consigo criar dados para comparar com o que é o ideal, como é que é o Face ID, né? Quando a gente chega em casa, eu ponho o rosto lá, ele já sabe que sou eu. Se eu engordo, ele já começa a dar problema, né? Porque ele não tem muita foto gordo minha. Ele tem eu mais magra, ainda bem, né? Tenho que voltar. Se eu não quiser que ele erre muito, eu tenho que ir lá e cadastrar meu rosto de novo, ou emagrecer. Então o conceito é sempre o mesmo. Capturei muita foto, então consigo identificar. Então, por isso que a Márcia traz a questão dos dados e a importância dos dados, né? Saber não somente quais clientes tem, o tipo de produto que você tem, a região que seu cliente está atuando ali, né? Mas também na instalação ali, ó, melhor modelo ideal de instalar é isso aqui, ó. Estava comentando com o Geraldo, estava em Uberaba, há 3 semanas atrás, um startup lá, né? Um professor pardal, literalmente. Carinha criou um óculos, tipo esse que eu estou aqui usando, e o óculos ele tira foto, né? Não sei se você viu lá. E esse óculos, mas não é esse, não é esse aí é o que está rolando agora das propagandas, né? Esse aí ficou. O dele lá é para aplicação dia a dia, trabalho mesmo. Tira foto e você consegue ali com aquelas fotos enviar a foto automaticamente. E ele quer evoluir ali para que, quando eu bater a foto, eu vou ver a distância ali é tanto. Aqui está com um nível que não está bacana, estou com um erro de nivelamento ali. Eu deveria estar ajustando isso. Então, muitas vezes a gente olha para a IA, né, ou para a tecnologia, como algo distante do tipo, é um robô. Né, vai ter que ter o robô do meu lado aqui, e o robô vai estar fazendo tudo aquilo. Não, isso até vai chegar, mas vai demorar um bocado. O ponto agora é como que eu uso ele de forma virtual para me ajudar. Acho que esse é o grande X da questão aqui. Uma curiosidade, quem aqui já ouviu falar em ChatGPT? E quem aqui já usou? Um número até razoável. Mas para quem não sabe, o ChatGPT nada mais é do que uma inteligência artificial que ela é especializada em conversas pareadas, adjacentes, onde eu faço uma pergunta e ela me responde. Se eu virar para ela e repetidamente perguntar, vamos pensar aqui, qual o sobrenome do Geraldo? Ela vai virar para mim e vai falar, Júnior. Aí eu vou lá e pergunto de novo, qual o sobrenome do Geraldo? Aí ela fala, Júnior. Aí eu pergunto de novo, qual o sobrenome do Geraldo? Aí ela responde, Júnior. Agora, se fosse eu e a Márcia conversando, Márcia, qual o sobrenome do Geraldo? Aí ela dizia, Júnior. Aí eu ia perguntar de novo, qual o sobrenome do Geraldo? Talvez ela me respondesse com o meu sotaque, oxe menino, tu não comece não. Eu acabei de te responder e tu já esquecesse. Aí ela não tem essa capacidade. Então, ela não pensa como humano, ela obedece instrução. Você pergunta, ela responde. Tem uma Alexa lá em casa, meu menino fala, apaga a luz, fecha a janela. Quanto foi o jogo do Santa Cruz, que é o meu time lá em Recife? Aí ela fala, o Santa Cruz não joga. O Santa Cruz agora é um time fora de série, viu, gente? Literalmente, tá? Tá sem divisão, é por isso, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, está lá, dispositivozinho, uma Alexa. Né? Que se você estiver em casa, você pode estar perguntando, custa R$200. Você poderia estar perguntando para ela, Alexa, quais são as empresas que existem, os CNPJs existentes, na região tal de Belo Horizonte. Ela vai dizer para você. Então, perceba que a dificuldade é a pergunta. Só que tem um detalhe, gente. Para fazer perguntas, você tem que conhecer. E eu não tenho dúvida que vocês aqui, ó, são especialistas no que vocês fazem. Então, vocês sabem, vocês conhecem. O que precisa agora é exercitar. Começar a fazer pergunta. Virar para a Siri aqui, né, ou para o Android, perguntar mesmo. Ir no Google lá e digitar, né, indo na linha do que a Márcia comentou, começa do básico. Né? Começa a utilizar. Tá? Exercitar, né? Exercitar, essa é a palavra. No dia a dia, começar a testar. Muito bem. Comecem a desenvolver essa musculatura.
né? Exercício, né? Tem que ir na academia, né? A informação está aqui. A gente precisa aprender a perguntar para receber da forma correta. É isso aí. Às vezes a gente não a tem porque não sabe perguntar, né? E a Márcia comentou com relação, né, da datilografia e etc. Mas, gente, a gente acabou de viver algumas mudanças extremamente disruptivas, impactantes. Táxi e Uber. Quem lembra aquele estresse? Eu ia para São Paulo, pegava o táxi em Congonhas, né? Cara, se o cara imaginasse que eu tinha pedido no Uber, ele queria brigar comigo. Aí se eu pegasse um cara do Uber, ele dizia, pô, esses taxistas, cara, difícil demais. Aí sabe o que a Uber fez? Ela criou o Uber Táxi. E aí agora ela tem todo mundo, porque o táxi também está dentro do Uber. O que é que eu estou querendo dizer? Muito taxista apostou na força de dizer, não vai dar certo. A regulação, o governo, o que for, vai travar. Não travou. Perdeu a quebra de braço e hoje os taxistas estão dentro do Uber. Outro, hotéis, Airbnb. Né? Você vai viajar, você tem um mercado criado onde você pode alugar desde quarto e casas e apartamentos e numa facilidade. Então, o que é que mais vai vir? Aí, eu queria ali, ô Geraldo, vi que subiu a plaquinha, né, como a gente brinca, mas eu queria comentar uma coisa. A melhor forma de você criar algo novo é dentro de um contexto onde você conhece, vocês conhecem. 2, você sabe a dor sua e do outro. Eu garanto aqui, se a gente criasse pequenos grupos aqui e falasse, elenca aí, ó, quero que você liste para mim 3 dores. Não precisa ser mais não, sei que todo mundo teria pelo menos 10. 3. Se eu pegasse esses grupos e trouxesse, essas dores iriam ser muito similares. Então vocês conhecem as dores. Aí eu pergunto, enquanto, né, vocês podem estar tentando vender para mim, produzir um vidro diferente, o que for, o que é que vocês estão fazendo para atender a dor do carinha que está do seu lado aí? Pode ter um mercado novo. Você pode estar resolvendo a dor do outro. Só que se você resolver essa dor, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, os 100 que estão aqui, vira seu cliente. Já pararam para pensar nisso? Aí alguém pode dizer, nossa, mas para eu fazer isso eu vou ter que ter investimento, né, e tal. Vai. Mas da mesma forma, você não precisa fazer sozinho, não. Tenho certeza que vocês se conhecem aqui, ó. Tem grupos aqui, ó. Se vocês se conectam, cada um investe um pouquinho, com a ajuda do Sebrae, com a ajuda aqui da FIENG, etc., você pode tirar do papel ali e criar um produto que vai atender todo mundo. Isso é uma provocação que eu queria deixar para vocês. Por quê? Eu tenho comentado muito isso na PIF-PAF. 10 mil pessoas, e todo mundo fala, inteligência artificial, inteligência artificial. Mas, gente, você sabe qual é a maior inteligência artificial que existe? É a inteligência gerada pelo humano conectado. Não subestime isso. Toda empresa tem o quê? O corredor, não é? O presidente não sabe o que o corredor está falando. Mas o corredor sabe. Fulano vai ser demitido amanhã. Ele não sabe, o chefe dele não sabe, mas o corredor sabe. Percebe, cara? Então, pô, tem uma inteligência nisso aí. Pessoas conectadas. Então, não é mais momento, ou tempo, não é a melhor palavra, de andarmos sozinhos. Temos que nos agrupar. E, com isso, criar. Dor, competência, vocês têm os dois. Né? Só precisa conectar aí e vamos um atender o outro. Né? Então, queria deixar essa provocação aí, Geraldo. Isso aí, isso é bem importante, né? Informação, conexão, gerar informação para que a gente possa utilizar com a inteligência artificial. E você comentou com a gente, Márcia, que o Sebrae tem, né, você trouxe até um slide para mostrar sobre alguns produtos que vocês podem disponibilizar para nós da pequenas e microempresas.
eu não sei se ele consegue colocar, mas Você tem um slide aí? só dando, é bem simples, ali tem um endereço do Sebrae, onde vocês podem procurar o Daniel, ele atende aqui a Regional Centro, a região metropolitana, ele é a pessoa que vocês podem procurar. Pode passando, por favor. Os próximos, pode ir, aqui é só algumas coisas de contexto, pode passar aqui, já foi dito, são algumas ferramentas, né, de IA, pode passar para a indústria, para o comércio, para o serviço, e o que o Sebrae pode fazer. Aqui a gente tem produtos que eles são, que eles são de prateleira, vocês podem, são consultorias que são aplicadas por empresa, com especialistas, para resolver esses problemas à medida que vocês têm essas necessidades. O Sebrae subsidia 70% dessas consultorias, todas disponíveis para as pequenas empresas. Então, a gente começa com a digitalização do pequeno negócio, né, para ali vocês conseguirem escalar e melhorar a performance da empresa e acessar novos mercados. Pode passar, por favor. É a linha Sebrae Tech, aqui já é uma jornada completa que você adquire o pacote, onde você vai trabalhar essa questão da presença digital, acelera digital. Tem empresas que elas nem aparecem. Presença digital é você chegar ali no Google, colocar o nome da sua empresa, as fotos, o endereço, etc. Caso alguém procure pela sua empresa ou pelo produto que vocês oferecem, automaticamente o Google já mostra vocês ali ranqueando ali na internet. Desculpa, volta, por favor. O Impulsiona Conteúdos, que é ajudar vocês a desenvolverem conteúdos nas redes sociais, no seu próprio site, né, e também nas redes sociais. Então, tem um especialista para ajudar vocês a formatarem esses conteúdos de acordo com o mercado, com o cliente que vocês querem atingir, para não ficar algo genérico. E aí falar, a minha performance na internet é ruim. É ruim porque você não conversou com o cliente certo. E o Impulsiona Vendas, que são ferramentas já ele ajudando você a vender nas redes sociais. Então, é um pacote simples, mas que é para quem quer dar os primeiros passos. O primeiro slide já é um pouco mais avançado, já é para quem já fez essa parte básica. O Sebrae Tech, ele está ali o endereço, é só vocês entrarem no site do Sebrae, digitar Sebrae Tech, que já encaminha vocês ali para a plataforma. Também subsidiamos 70% de todo esse apoio, de todas essas consultorias. Pode passar o vídeo, por favor? Que é ali falando um pouco sobre como o Sebrae pode ajudá-los. Não deu? Porque eu mandei pelo WhatsApp, ele pode ter se perdido. Bom, esse vídeo está também no site do Sebrae, lá dentro do Sebrae Tech, então vocês podem visualizá-lo. Tem outros vídeos também falando a respeito desses produtos. Conseguiu? Esse é do Senai, esse não é nosso. Que também o Senai tem muita coisa, a gente tem muita parceria com o Senai, principalmente agora a gente está formatando uma jornada da indústria 4.0. Conheça agora como é o processo para a extração do conhecimento de sistemas especialistas no modelo de Newall, 1982. A pessoa responsável por esse... Acho que não. Então tá. Então, junto com o Senai, o Ricardo Aloysio, a gente tem se reunido. Então, o Senai 4.0, a gente está aí com um projeto de, juntos, a gente trabalhar a digitalização também, com foco na indústria, porque eu trabalho em indústria, comércio e serviços, e a gente está pensando, junto com o Senai, criar aí uma jornada. A gente começou com o roadmap em 2019,
veio a pandemia, atropelou nós dois, e agora a gente quer retomar, dar prosseguimento a isso, a partir da identificação dos problemas da pequena indústria, a gente ajudá-lo em retrofit de máquinas, digitalizar a empresa. A gente já trabalha o Lean e a eficiência energética por meio do Brasil Mais Produtivo. É gratuito, vocês podem entrar no site do Senai ou do Sebrae para ajudá-los na melhoria de processos, que é o Lean. É você organizar a sua empresa para depois digitalizar. E também a gente está nos finalmente de um produto, trabalhando em inteligência artificial, trabalhando dados. Por meio da Geofusion, a gente está trabalhando rotas para o mercado, ajudando a pequena indústria a fazer exatamente o que a PIF-PAF faz, com ferramentas mais sofisticadas, e a gente está tangibilizando o que as médias e grandes empresas fazem para ampliar o mercado, utilizando dados para os pequenos. Então, eu tenho uma indústria de vidros. Eu quero, o meu cliente, eu quero expandir a minha rota, expandir o meu mercado. A indústria é muito maior, né, gente? Vamos falar aqui de um negócio menor. Eu tenho uma padaria, mas tem pequenas empresas aí de vidros que podem utilizar, se elas forem indústrias, né? Vidraçaria. A vidraçaria, eu acho que já é o comércio, né? Então, é o produto direto ao ponto que a gente utiliza também inteligência artificial. Mas eu tenho uma indústria, eu quero expandir mercado. Hoje eu atendo cinco municípios e eu estou na região sul, eu quero ir para a região sudeste. Então, por meio de dados, a gente consegue identificar quantos CNPJs tem, que é alinhado àquele cliente que eu desejo atender, onde estão essas empresas, para você desenhar a rota para o seu comercial. Então, para o seu comercial entender quantos CNPJs tem naquela localidade, naquele município ou naquela região, para você expandir seus canais. Então, utilizando inteligência artificial, que a gente está nos finalmente do desenvolvimento desse produto, e hoje o direto ao ponto também utilizando o IA. Hoje ele consegue ajudar um vidraceiro, onde que eu vou instalar o meu ponto, se existem concorrentes ali naquele bairro, naquela rua ou naquela cidade, quantos concorrentes tem e qual é o melhor local para eu acessar o meu cliente, onde eu posso montar o meu ponto. Então, isso tudo utilizando o IA. Ótimo, Márcia. Okay? E todas maiores... Passa, por favor, um pouco o slide, só para deixar o endereço, o final do slide, onde está aqui, volta um pouquinho. Aí é o Sebrae Play, eu printei temos 76 conteúdos falando de inteligência artificial, e se você for colocar a digitalização, a gente tem lá mais de 5.000 conteúdos já. E no final ali está o endereço do Sebrae, todo mundo pode acessar o final do slide. Isso. São os endereços aí que vocês podem navegar, acessar, entender o que o Sebrae tem. Tem muita coisa gratuita, muita coisa... Geralmente o Sebrae subsidia, se não é gratuito, as demais são todas subsidiadas. Então, o Sebrae tem desde 30% a 100% de subsídio, dependendo da solução do produto que vocês acessam. Ótimo, Márcia. Muito obrigado. Tem os telefones ali, sites, né, para quem tiver dúvidas. Nós do Simvidro, a Alessandra e a Alba também vai estar à disposição. Qualquer dúvida que vocês precisarem, apoio, junto ao Sebrae, pode procurar as meninas, que ela vai levar vocês encaminhar da forma correta para resolver o seu problema. Quero agradecer, Márcia, pela presença aqui, esclarecimentos, o Antônio Minier também. Não, eu vou passar a palavra para ele. Não, eu vou agradecer. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui. Sei que é um conteúdo muito vasto, que a gente poderia ampliar muito mais, mas antes de te passar a palavra, tem o vídeo que você vai passar. Eu queria que você nos abordasse mais, né, sobre a IA. Você conhece muito da tecnologia, você passou por diversas empresas, você poderia estar aqui dando uma aula para a gente de IA. Fala um pouquinho sobre a gente, você vai passar um videozinho ali que você comentou também, né? Quero deixar para você encerrar esse momento do painel
falando da IA para a gente. E depois, no finalzinho, dá aquela dica que a gente não pode sair daqui sem ela. Acho que eu vou, antes das perguntas, né, para fechar aqui, eu acho que eu vou responder com o vídeo as tuas duas perguntas, tá? Pelo menos eu acredito muito nisso. Basicamente, esse vídeo aqui, ele já acompanha a minha jornada aí há um tempo. Esse vídeo foi lançado quando o Watson, que foi a primeira inteligência artificial da nossa geração aqui, né, disponível para uso, consumo e etc., surgiu. E foi feito pela IBM, e eles trazem uma provocação aqui que eu acho fantástica. Se você puder passar o vídeo, por favor. É um vídeo em inglês, mas ele tem legenda, tá, gente? Então, ele é lento, dá para ler bem. Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. Okay, great. To rewrite the rule books, the history books, and future books. That's why so many people work with IBM on everything from city traffic to ocean plastic, from new schools to new energy, from flight delays to food safety. You're gonna help Daddy make a salad? You want to? Yeah. Problems even got us to the moon and back on one tank of gas. And who knows where they'll take us next. Muito boa. Qual que é seu nome? Alexandre. Alexandre, geralmente, quando eu dou uma palestra, eu fecho o último slide dizendo o seguinte: a única certeza que eu tenho do futuro é que vai ter gente lá. Essa é a primeira coisa. A habilidade a se desenvolver é a habilidade que eu gosto de chamar, né, e o mercado chama de interartificial. É o saber lidar com o artificial. Voltando para a tecnologia. Mulheres, um pente, uma escova. Vocês sabiam que isso é tecnologia? É uma tecnologia. Computador também é. E agora a IA, ela traz um nível de tecnologia que não é mais, é a computacional ainda, mas que ela tem uma capacidade diferente. Então ela continua sendo uma tecnologia, né? Eu saí do pente até a IA, só que com capacidades completamente diferentes. Então, né, e aí tentando te responder, eu acho que a gente vai ter alguns desafios. Geração atual, né, como que nós lidamos com isso? Como a gente encurta esse caminho? Eu brinquei de propósito que meu menino tem mais dedo que eu. E aí? Comecei perdendo. Então é um desafio para essa geração. Ao mesmo tempo, a próxima, não podemos esquecer que a competência da inteligência humana, que é a melhor engenharia que, sem sombra de dúvidas, existe. Gente, a computação, só para vocês terem ideia, ela trabalha com processamentos, né? 0 e 1. Liga, desliga. Isso aqui é limitado e a gente já chegou no topo disso aqui. Pela primeira vez na história, o software, ele passou a capacidade do hardware. Para eu ter hardwares com velocidades muito altas, eles têm que ser muito caros, muito grandes, muito quentes e etc. E aí o pessoal começou a pesquisar hardwares diferentes. Vai ficar técnico um pouquinho, mas só para te responder, que é a física quântica trazendo a computação quântica. Que agora não. Tudo entre 0 e 1, que antes era ligado e desligado, dependendo do ponto de vista, ele pode ser 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Você tem aqui infinitas possibilidades. Para vocês terem ideia, a resolução de equação, né, complexa de quebrar uma criptografia, por exemplo. Criptografia é, você põe a sua senha ali de forma muito bem grossa, tá? Você põe a sua senha ali, para você quebrar, você tem um algoritmo por trás, uma tecnologia, que ela garante que vai demorar para você quebrar aquilo ali.
Hoje, a maior que você tem, levaria-se mais de 1000 anos para ser quebrada. Com a computação quântica, ela levaria 36 horas. Com o computador que já existe, ela leva em torno de 32 anos, quântico. Só que o problema é que esse computador ele tem que estar no fundo do mar, porque a temperatura dele é quase 300 graus. Um consumo de energia absurdo, só que isso vai evoluir. Só que descobriram um negócio, que talvez não seja o caminho investir nesse tipo de hardware de silício, e sim investir em um novo tipo de hardware. Até a palavra vai ter que mudar, que chama organoides. Organoides é o cérebro humano. É o tecido, matéria, como o cérebro humano é criado. Olha que loucura. Imagina você pegar e dizer, eu tenho um computador em casa, e quando você vai ver é um cérebro, não é de metal ali, silício, não é, percebe? Porque a capacidade de conexões de processamento é infinitamente maior do que a quântica e a computacional padrão que a gente tem aí, arquitetura x86. Então, uma loucura, mas é a capacidade humana. Então, com relação a isso, teremos vários desafios. Vamos ter também muita, eu gosto de falar, bengala no meio do caminho. A inteligência artificial vai substituir essa geração? Tenho certeza que não. A do meu filho? Tenho certeza que não. Mas ela vai ser uma geração plugada, conectada, interrelacionada com essa inteligência. E aí, né, é um mundo conectado, é um mundo diferente, é quase que Big Brother, né? Dados para tudo quanto é lado, comportamentos sendo identificados, né? Nós temos vícios, né? Então a gente repete os comportamentos. Então com isso a gente vai conseguir prever melhor as coisas. Vê que loucura. Tem um seriado Netflix, todo mundo aí tem acesso. Ele basicamente fala inteligência de dados, esse é o nome. Ele fala, independente de computação, tá? Como que as tribos americanas, elas conseguem identificar catástrofes mediante o comportamento dos pássaros que migram da América do Sul para a América do Norte. Esse é um dos exemplos, eles entram nisso muito forte. Comportamento, né? Então, acho que a gente vai ter muito desafio pela frente, mas muita oportunidade, entendeu, Alexandre? Acho que esse é o ponto, né? E a oportunidade vem de problema. Então, o primeiro passo, quais são os problemas que eu tenho? Tenho conhecimento disso aqui? Vamos perguntar. A IA vai, talvez, nos ajudar aí a ter algumas respostas. Tá? Então, aí, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Aliás, uma colocação. Eu não tenho berço de vidro, eu sou mulher do Alexandre Pestana, que é um dos ícones do vidro do Brasil, eu tenho muito orgulho disso. Estou aqui de convidada. E eu sou uma estudiosa, cientista, professora de medicina, e eu sou encantada com o Sebrae e com a PIF-PAF. Só vou contar para vocês. Tá? E é o seguinte, sobre tudo isso que vocês falaram, a primeira coisa que eu quero dizer é que a tecnologia, o maior problema dela é que ela mete medo. As pessoas têm medo. Eu ensinei o meu pai, um profissional de 78 anos, dar aula pela internet na pandemia. E ele hoje sabe fazer isso. Mas não é aí que eu quero chegar. Quando você falou que a mente humana ela é uma coisa que não tem nada que compare, a mente humana é a única fonte de energia que é inesgotável. Isso não é uma pergunta, é um fato. E eu fico muito orgulhosa de estudar sobre isso também. Mas isso vem do Isaac Newton. Porque se a maçã não tivesse caído na cabeça dele, muita coisa que nós estamos fazendo aqui não existia. E eu vou um pouco mais à frente, porque o Einstein falou uma coisa que não tem nada para mim, como cientista, que seja igual. O poder do ser humano é criar conhecimento. O poder de quem estuda, que é o mestre, é duvidar do conhecimento. Então, portanto, como nós duvidamos, aí eu vou num filme de 1953, 6, Assim Caminha a Humanidade. Obrigada e desculpa a intromissão. muito bom, né? Tem que estar convidada para a próxima aqui, ué.
Né? Muito bom. Mas pegando o gancho, o Einstein também falava: faça da sua dor a sua fonte de criatividade. Isto é, na nossa palavra, conhece o teu problema que tu vai ter ideia para resolver ele. Na prática, né, é o que ele queria dizer. Foram ótimas colocações feitas aqui, né, até no final. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Ana, pelas colocações importantes aqui para a gente. E com a sua última fala, a gente encerra aqui o nosso painel. Muito obrigado pela participação de vocês, a presença de todos. A Alessandra está por aí? Alessandra, a gente está falando sobre inteligência artificial aqui. O Sinvidro não tem uma inteligência artificial muito, mas ela tem uma inteligência natural, né? Nós temos um AI, uma inteligência administrativa fora do comum, que vai muito além da IA, né? Então, a Alessandra é a organizadora de tudo isso que vocês estão vendo. Ela luta, batalha o ano inteiro aí pelo Sinvidro, pelo setor, e sempre com muita competência, né? Faça chuva, faça sol. Hoje, né, um imprevisto, ela acabou tendo um imprevisto aqui, teve que ficar sozinha, montar essa estrutura toda. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu excelente trabalho. Peço uma salva de palmas para a Alessandra. O Sistema Integrado Mineiro do Vidro Plano, Anvide e Sinvidro MG, com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, agradece a presença de todos e convida para participarem do coquetel que será oferecido no salão ao lado. Tenham todos uma boa noite.